Capítulo 11 O julgamento e a vitória de Cristo. Chegamos agora à última parte de nosso texto, concernente ao progresso constante do poder gracioso de Cristo, até que haja ele estabelecido um governo absoluto em nós, que prevaleça sobre todas as corrupções. É dito aqui que ele acalentará seus inícios de graça em nós, até que produza julgamento para a vitória. Mateus 12:20. O juízo de Cristo demonstrado em nós. Por juízo aqui se quer dizer o reino da graça em nós, aquele governo por meio do qual Cristo estabelece um trono em nossos corações. Os governantes entre os judeus foram primeiramente chamados juízes, depois reis, de onde esse governo interior é chamado juízo, visto que concorda com o julgamento da palavra, que o salmista com frequência denomina juízo, como no Salmo 72, 1 e 2, pois concorda com o julgamento divino. Os homens podem ler seus próprios destinos na palavra de Deus. O que ela julga deles é o que Deus julga. Por esse julgamento estabelecido em nós, o bem é discernido, permitido e realizado. O pecado é julgado, condenado e justiçado. Nosso espírito, estando debaixo do Espírito de Cristo, é por ele governado, e visto ser governado por Cristo, ele nos governa graciosamente. Cristo e nós somos de um juízo e de uma vontade. Ele possui seu querer em nós, e seus julgamentos estão tão investidos de autoridade em nós que se tornam em nosso julgamento, carregando nós sua lei em nossos corações, escrita ali por seu Espírito. Jeremias 31:33. A lei no homem interior e a lei escrita são mutuamente correspondentes. O sentido, então, é que a graciosa disposição de santidade posta em nossos corações pelo Espírito de Cristo irá adiante até que todo poder contrário esteja subjugado. O espírito de justiça será um espírito de ardor, Isaías 4:4, para consumir tudo que a corrupção contrária corrói na alma como ferrugem. Se os construtores de Deus caem em erro e fazem um edifício de palha sobre uma boa fundação, o Espírito Divino, como fogo espiritual, revelará isso no dia, 1 Coríntios 3:13, e destruí-lo-á. Os edificadores devem, por um espírito de juízo, condenar seus próprios erros e procedimentos. A obra inteira da graça em nós é exposta sob o nome de juízo e, por vezes, sabedoria, pois juízo é a parte principal e dominante naquela, de modo que a graciosa obra de arrependimento é chamada mudança da mente e depois sabedoria. Por outro lado, na linguagem culta, as palavras que expressam sabedoria indicam também um gosto e um sabor geral de toda a alma, e antes, mais o julgamento do paladar do que da vista, ou de qualquer outro sentido, porque esse é o sentido mais necessário, e que demanda uma aplicação mais próxima do objeto do que todos os outros. Assim, na vida espiritual, é mais necessário que o Espírito altere o apetite da alma para que ela possa provar as coisas do Espírito tão profundamente que todas as outras coisas não sejam deleitosas. E, como é verdadeiro de todo cristão em particular que o juízo de Cristo nele será vitorioso, assim da mesma forma do corpo inteiro dos cristãos, a Igreja. O governo de Cristo e sua verdade, por meio da qual ele governa como por um cetro, por fim será vitorioso, a despeito de Satanás, do Anticristo e de todos os inimigos. Cristo, montando em seu cavalo branco, Apocalipse 6:2, tem um arco e vai adiante conquistando, no ministério, para que possa sobrepujar, seja pela conversão ou pela confusão. Porém, eu faço juízo principalmente em prol do reino de Cristo e de seu governo dentro de nós primeiramente, porque Deus, especialmente, exige a sujeição da alma e da consciência enquanto seu trono verdadeiro. E, em segundo lugar, porque se o juízo domina em todos os outros ao nosso redor e não em nossos próprios corações,
ele não nos dá conforto e, por conseguinte, é a primeira coisa que desejamos quando oramos. Venha o teu reino, para que Cristo venha e reine em nossos corações. O reino de Cristo em suas ordenanças serve-se não para introduzir Cristo em seu lugar, os nossos corações. Estando assim explicadas as palavras, que o juízo aqui inclui o governo da mente, da vontade e das afeições, há várias conclusões que naturalmente surgem delas. A brandura de Cristo e seu governo. A primeira conclusão tirada da conexão dessa parte do versículo com a anterior é que Cristo é meigo, como temos visto, para que possa então estabelecer seu governo naqueles sobre os quais é tão gentil e terno. Ele assim perdoa para que seja obedecido como rei. Ele nos toma para ser sua esposa, para que seja obedecido como marido. O mesmo Espírito que nos convence da necessidade de sua justiça para nos cobrir, convence a nós também da necessidade de seu governo para nos reger. Seu amor para conosco move-o a nos moldar para ser como ele mesmo, e nosso amor para com ele nos estimula a ser tais em que ele possa se deleitar. E não temos fé nem esperança além do interesse que temos de ser purificados, tal como ele é puro. Ele nos torna governantes subalternos, sim, reis debaixo de si próprio, dando-nos graça não apenas para lutar, mas ainda para, em certa medida, subjugar nossas afeições vis. É um dos principais frutos da exaltação de Cristo podermos, cada um de nós, desviar de nossa maldade. Atos 3:26. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Romanos 14:9. Deus comprometeu-se por juramento a nos conceder que o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele. Lucas 1:75. E não apenas perante o mundo. O perdão leva à obediência. Isto pode servir por prova para discernir quem pode ter justo direito à misericórdia de Cristo. Somente aqueles que tomarem seu jugo e reputarem por maior felicidade estar debaixo de seu governo a gozar qualquer liberdade da carne, que tomarem a Cristo todo e não só ao que pode se ajustar ao presente contentamento deles, que não separarem de Jesus o Senhor e assim fazerem um Cristo de si próprios, podem reclamar tal direito. Ninguém jamais desejou verdadeiramente misericórdia para perdão, mas desejou misericórdia para a cura. Davi ora por um espírito novo, tanto quanto por um sentido da misericórdia perdoadora. Salmo 51:10. A justificação leva à santificação. Isso mostra também que estão desencaminhados aqueles que fazem Cristo ser-nos somente justiça e não santificação, exceto por imputação, já que é uma grande parte de nossa felicidade estar sob um tal Senhor que não somente nos nasceu e foi para nós dado, mas tem da mesma forma o governo sobre seus ombros. Isaías 9, 6 e 7. Ele é nosso santificador, tanto quanto nosso Salvador. Nosso Salvador também pelo poder eficaz de seu Espírito sobre o poder do pecado, também pelo mérito da morte dele sobre a culpa disso, conquanto que estas coisas sejam lembradas. 1. O primeiro e principal fundamento de nosso conforto é que Cristo, como sacerdote, ofereceu-se como sacrifício a seu Pai por nós. A alma culpada foge primeiramente para Cristo crucificado, feito maldição por nós. Por isso é que Cristo tem direito de nos governar. Por isso é que Ele nos dá seu Espírito como nosso guia para nos conduzir ao lar. 2. No curso de nossa vida, após estarmos em um estado de graça, se somos surpreendidos em qualquer pecado, devemos lembrar de recorrer primeiro à misericórdia de Cristo para nos perdoar, e então à promessa de seu Espírito para nos governar. 3. E quando nos sentirmos frios na afeição e no dever, a melhor maneira é nos aquecermos nesse fogo de seu amor e misericórdia, ao dar a si mesmo por nós. 4.
Outra vez, lembre-se disto, que Cristo nos rege por um espírito de amor, de um sentido de seu amor, pelo qual seus mandamentos nos são fáceis. Ele nos conduz por seu livre espírito, um espírito de liberdade. Seus súditos são voluntários. A coação que ele põe sobre eles é a de amor. Ele nos atrai docemente com as cordas de amor. Todavia, lembre-se também que ele nos atrai fortemente por um espírito de poder, pois não é bastante que tenhamos motivos e encorajamentos para amar e obedecer a Cristo daquele seu amor, pelo qual ele se deu por nós para nos justificar. Porém, o Espírito de Cristo precisa igualmente submeter nossos corações e santificá-los para amá-lo, sem o que todos os motivos seriam ineficazes. Nossa disposição deve ser transformada. Devemos ser novas criaturas, buscar pelo céu no inferno aqueles que procuram amor espiritual em um coração não mudado. Quando uma criança obedece a seu pai, é por motivo da persuasão dele e igualmente de uma natureza infantil que corrobora aquela. É natural para um filho de Deus amar Cristo, visto ser ele regenerado, não apenas por persuasão da razão para assim amar, mas, igualmente, por um princípio e obra da graça interiores, de onde tais causas têm sua força principal. Primeiro, somos feitos participantes da natureza divina, e depois, somos facilmente induzidos e guiados pelo Espírito de Cristo às obrigações espirituais.